Bom dia, queria agradecer o convite para falar mais uma vez sobre esse assunto. Alguns de vocês acho que já vieram numa aula minha algum tempo atrás, e essa aula, enfim, de diagnóstico é uma aula muito previsível, muito dentro dos parâmetros da medicina chinesa. Então, para a gente não ficar só descrevendo quadros clínicos e síndromes que todo mundo conhece aqui, eu vou entrar um pouco em algumas discussões ao longo da aula que fogem talvez um pouquinho do tema só de diagnóstico, porque diagnóstico é algo que vocês encontram em qualquer livro e não é muito complicado quando você é acupunturista de fazer um diagnóstico dentro da medicina chinesa. Muito bem. Então, assim, lembrando que o paciente que vem para a acupuntura, ele tem que ter o diagnóstico na medicina ocidental, a gente tem que saber o que a gente está tratando, não dá para começar a fazer uma acupuntura esperando que você vá ter uma resposta brilhante quando o paciente ele tem uma obstrução tubária, por exemplo. Enfim, são respostas muito diferentes. A acupuntura ela trata muito bem, até em relação aos artigos, a toda essa avaliação da medicina ocidental sobre o efeito da acupuntura. A acupuntura ela é muito diferente nas diferentes causas da infertilidade. Então, quando você pega um paciente que tem uma síndrome de ovário policístico, com ciclo irregular, com os hormônios alterados, esses pacientes inúmeras vezes engravidam até mesmo sem o tratamento da fertilização assistida. E outras vezes com fertilização assistida, mas com uma resposta com menor hiperestímulo, com uma resposta hormonal interessante e muito positiva. Então, é muito diferente você tratar uma paciente assim, ou uma paciente que tem uma obstrução tubária, que a acupuntura ela realmente só vai poder ser auxiliar a um tratamento de fertilização assistida, ou uma paciente que tem, por exemplo, uma falência ovariana precoce. Então, a gente precisa saber do que a gente está falando. Infelizmente, eu já peguei vários pacientes que vieram de colegas acupunturistas, com o acupunturista falando, olha, espera um ano, eu vou te ajudar com a acupuntura. E a paciente já com 40 anos, não dá para esperar um ano. Então, a gente tem que jogar junto no time da medicina ocidental. Muitas pacientes realmente deixam para mais tarde, e a gente precisa, ao mesmo tempo, amortecer a ansiedade, mas saber do que a gente está falando. Então, ter o diagnóstico correto na medicina ocidental é importante e, obviamente, isso fica a cargo do médico que está acompanhando na área de infertilidade. Bom, todos esses exames e muitos outros, hoje se fala bastante de fazer ultrassonografia com preparo intestinal para visualização de endometriose. Muitas pacientes que não eram diagnosticadas de endometriose passaram a ser diagnosticadas com esse tipo de técnica. Todo o perfil imunológico, porque se sabe também que algumas pacientes desenvolvem algumas síndromes que podem dificultar a implantação do embrião. Então, o perfil imunológico é importante, mas isso, enfim, a gente espera que a paciente já traga para a gente esses exames. Eu acho sempre importante analisar e a gente começar desse ponto para a gente poder ir para o diagnóstico da medicina chinesa, que é outro universo. Aí a gente vai partir para aquela nomenclatura que a medicina ocidental nem entende, nem acredita muito, mas que aqui, para nós que somos acupunturistas, é o nosso meio comum. Então, assim, lembrar quais são os órgãos e meridianos importantes e fundamentais para o tratamento. A gente deve pesquisar os rins, que são a fonte da energia vital, que é a fonte da formação dos gametas feminino e masculino, então, no caso da mulher, do feminino. E, assim, 95% das vezes quem procura é a mulher, mesmo quando o fator é masculino, e é o que eu sempre digo, bom, a mulher ela vai contribuir de qualquer forma com a recepção do embrião, ainda que o fator seja masculino e que o homem não queira vir. Então, a gente pode trabalhar, sim, tanto a parte emocional quanto a recepção, o útero, que também faz parte dos rins. Investigar baço por causa da formação do sangue e dos nutrientes e de como isso vai interferir em toda a nutrição do aparelho reprodutor, e o fígado como um meio de circulação do sangue e o meio de circulação da menstruação, da própria menstruação. Então, menstruações irregulares, menstruações sintomáticas, a gente deve pensar também no fígado. E, obviamente, poder tratar Renmai, Shongmai, Daimai, que são meridianos que vão estar irrigando e beneficiando toda essa região. O útero, na medicina chinesa, é chamado de Bao, ou proteção da vida. Ele atrai e recolhe o sangue, o shui. É mais do que o sangue enquanto fator nutritivo.
né? E o sangue é pleno de vida e se aloja no útero ao fim de um grande percurso. Quando o sangue é desgastado e não pode mais dar vida, acontece a menstruação. O que acontece hoje muito frequentemente, que a gente observa nas mulheres, e que eu acho que é o primeiro grande passo aí para a gente fazer o diagnóstico na medicina chinesa. As mulheres estão extremamente desgastadas. Elas não são só mais velhas tentando engravidar, elas também têm um desgaste por excesso de trabalho, ontem eu falei muito disso na aula de insônia, dormindo super tarde, a gente está repondo o sangue e toda a energia do fígado das 11 a 1, que mulher que dorme, que já está dormindo às 11 horas, é muito difícil. A gente vê, normalmente, as mulheres indo dormir meia-noite e pouco. Então, elas estão num constante desgaste. A alimentação, muitas vezes, é errada, e não é só errada porque se come besteira, é errada também pelas dietas. As dietas de emagrecimento, as maratonas, vocês devem ter muitas pacientes nessas condições, que ficam focadas em manter um determinado peso, estilo de vida, forma física, que não condiz com a produção do sangue do ponto de vista da nutrição do útero e de todo o aparelho reprodutor feminino. Então, esse desgaste pode se transformar num desgaste também do aparelho reprodutivo. E a acupuntura é importante, mas a medicina chinesa, como um todo, é mais importante ainda quando a gente está falando de infertilidade. Porque, infelizmente, os trabalhos todos que a gente tem são com acupuntura. A acupuntura aumentando o fluxo de sangue para o útero, a acupuntura ajudando, eventualmente, na indução da ovulação, nos hormônios, a acupuntura em ratinhos para a gente ver a taxa de progesterona, estradiol, LH, FSH, mas a gente não tem todo o resto da medicina chinesa, que é onde a gente vai trabalhar com a nutrição, que é onde a gente vai trabalhar com a base fundamental, que é a alimentação, hábitos de vida, sono, a cabeça. E daí, voltando ao que o Dr. Pedro falou, sim, a acupuntura trabalha a cabeça, mas a medicina chinesa, na hora que você conversa com o paciente, na hora que você pede para fazer uma meditação, na hora que você tenta entender o que está acontecendo do ponto de vista do casal, das expectativas, isso é muito importante. Então, isso é a medicina chinesa. E esse acolhimento não é só um acolhimento psíquico, é também um plano de, eu brinco com os meus pacientes, de lições de casa. Vai ter que fazer lição de casa. A medicina chinesa não é só e receber agulhada no consultório, porque senão a resposta ela é muito menor. Muito bem. O útero ele tem relação direta com o céu posterior. O que é o céu posterior? O céu posterior é aquilo que a gente recebeu de herança genética. Então, é o nome que a medicina chinesa usava para falar da nossa herança genética. Então, ele transmite a vida que já foi transmitida para esse indivíduo. A vida ela passa através do útero. Muito bem. Então, quando a gente vai estudar a esterilidade, infertilidade feminina, desgaste energético, é um consumo, é um destino. E quando a gente fala de destino, o que é destino na medicina chinesa? Tem algumas traduções de Jing que falam que Jing é destino, mas não é um destino estanque, é um destino em transformação. E quando a gente fala de Jing, Jing é a energia vital, é a energia básica. Então, eu preciso avaliar o Jing das minhas pacientes para entender qual que é a possibilidade de acontecer gestação. Olhando para aqueles quadros clássicos, e agora eu vou entrar bem nisso, que é o diagnóstico propriamente dito, a gente tem sempre, em acupuntura e medicina chinesa, quadros de deficiência, quadros de excesso. Então, os quadros de deficiência são os mais comuns da gente observar em infertilidade, mas os quadros de excesso também são importantes. Quadro de deficiência, primeiro que a gente tem que avaliar, é o desgaste do Jing, que vem de todo aquele histórico, histórico genético, histórico da paciente em relação a doenças, muitas doenças de repetição, paciente que tem uma energia que vocês percebem vital fraca. Como é que vocês veem isso? Não só pelo histórico, mas também pelo pulso, e principalmente pelo pulso, pela língua é mais difícil. Então, a avaliação do pulso é muito importante nesses casos. A deficiência do rim, yin e yin yang, também é muito importante. O paciente pode não ter uma deficiência de Jing, mas ter uma deficiência do rim. Ela tem uma ótima carga de Jing ancestral, ela nasceu, está tudo ok, mas depois vai tendo um consumo. Muitas doenças, a pessoa passou por muito consumo, trabalho, desgaste da energia sexual, isso vai ser a deficiência do rim, principalmente do rim.
E aquelas pacientes que a gente sabe que tem muito frio, que tem uma propensão para ter os pés gelados. Por que a gente pergunta isso tanto na medicina chinesa? Porque o rim, como ele está totalmente ligado ao útero, a gente sabe que é muito importante quando o paciente tem deficiência de yang do rim, isso vai se transformar num útero que a gente chama de falta de aquecimento do útero. E a deficiência do baço pâncreas, que é o último quadro de baço pâncreas e de sangue, que é o último quadro de vazio. Eu vou entrar em todos eles, eu só estou dando um resumo inicial. Que é, de novo, a deficiência de nutrição, a deficiência do sangue. Nos quadros de excesso, a gente vai ver a estagnação do fígado, e na estagnação do fígado a gente pode encontrar endometriose, a gente pode encontrar os miomas. O mioma pode ser um quadro tanto de estagnação de fígado quanto de mucosidade, e a gente vai encontrar os quadros de estagnação de frio. O frio ele pode ser por deficiência do yang, mas ele pode ser um quadro de excesso. Então, aqui é o primeiro quadro, rim em estado de vazio. Eu não vou entrar em toda a fisiopatologia, vocês têm isso no site, se quiserem tirar foto, mas assim, as alterações emocionais, alterações de vísceras, excessos, fadiga, estresse, ou uma deficiência congênita podem levar à deficiência do rim yang. Então, o que a gente tem? A gente tem que a deficiência do yin yang vai levar a todo um desaquecimento do corpo e, depois de um tempo, o próprio Jing, que inicialmente podia ser bom, começa a ficar inconsistente. Você perde o controle do Shun Mai e do Ren Mai. Esse é o primeiro caso que a gente estuda. Eu não vou falar de tratamento, isso vai ser a aula do Dr. Décio, mas lembrando que tratamento não é só acupuntura, é também outras questões na medicina chinesa. Então, essa questão do manter-se aquecido durante a menstruação e ovulação, os alimentos nutritivos, cozidos, assados, de natureza morna, de natureza quente, isso tudo é muito importante para pacientes com deficiência do yang e do rim. É muito comum você ver pacientes com deficiência do yang e do rim que têm uma dieta baseada em verduras cruas, em frutas, pacientes que estão permanentemente em regime e estão com o corpo completamente desvitalizado do ponto de vista do yang. Aí, quando você pede para o paciente não comer fruta pela manhã ou no período da noite, o paciente quase morre. Então, assim, o horário ideal para você comer esses alimentos crus é das 10 às 2, porque o organismo tem fogo digestivo para conseguir metabolizar. Mas, se você deixa o paciente nesse tipo de desequilíbrio, não adianta só fazer acupuntura, não adianta só fazer a moxa. Então, a gente tem que corrigir também aquilo que o paciente faz em casa. Paciente com deficiência do yang e do rim, que corre maratona, que vai na academia 5 vezes por semana. É ruim, tá piorando esse desequilíbrio. Então, a gente vai ter que orientar no sentido de, você quer fazer exercício? Faz exercício mais suave, faz um qigong, uma yoga, que esquentam, um tai chi chuan, que esquentam o seu corpo. É muito difícil mudar esse tipo de hábito. Eu acho mais difícil mudar o hábito do paciente que é ultra engajado em dieta e em exercício do que daquele que é sedentário. E quando a gente fala de fertilidade, às vezes é todo o contrário. Tudo bem, você estava num quadro de estagnação, é ótimo fazer exercício físico, mas esses excessos são muito ruins para absorção e manutenção de energia. Nas perdas de yin, de sangue, a gente observa quadros hemorrágicos ou mudanças emocionais que vão consumindo o yin e o sangue. Então, assim, a própria emoção pode deixar o paciente deficiente nesse aspecto. E a alteração da energia do baço e do estômago. Então, no final das contas, você ou não produz o sangue de forma suficiente, ou você perde o sangue, e isso vai se traduzir como uma deficiência de sangue. E, para a medicina chinesa, de novo, o sangue é muito importante para a nutrição da essência, e isso vai se refletir em infertilidade. Muito bem, de novo, não vou falar de pontos, de tratamento, etc., mas lembrando assim, algumas coisinhas, como, evitar tomar sol muito quente, fazer sauna, suar, porque quando você sua, você depleta o yin, e você depleta o sangue. Então, enfim, uma vez eu tive um paciente que era homem, não tinha nada de infertilidade, mas esse moço chegou numa profunda deficiência de sangue de yin, ele começou a fazer sauna todos os dias, porque ele achava que fazia bem para a saúde. Esse moço chegou totalmente desequilibrado. E hoje tem uma modalidade da yoga, não falando mal, mas que é a hot yoga, que você vai e faz a yoga com uma temperatura, sei lá, de 40 graus.
assim, deve ser para imitar as condições da Índia, né, que lá é muito quente. Mas, assim, eu já passei, eu tenho um paciente que é homem também, que tinha um pulso super em excesso, e ele começou a fazer e se sentir muito bem, mas ele começou a entrar em vazio, depois de fazer, sei lá, 2 meses de Hot Yoga. Então, é interessante a gente poder observar esses sinais pelo pulso, por exemplo. Então, de novo, peguem o pulso, observem se o pulso está muito fino, se existe uma deficiência na raiz, no rim, e evitar aí os alimentos de natureza muito quente. Assim, a alimentação neutra, mas evitar muita coisa picante, coisas que façam a pessoa ter essa sudorese e perder o yin. Tá? Os fitoestrógenos são interessantes. Na deficiência do yin do rim, a gente tem o Liu Wei, que é um fitoterápico super bacana, mas, enfim, ela não é especificamente nem de tratamento, nem de fitoterapia. Mas lembrem-se, a fitoterapia é legal, bastante importante, porque quando você quer repor algo, muitas vezes a alimentação e a fitoterapia são melhores do que a acupuntura, quando a gente está falando de deficiência. Então, os fitoterápicos que tonificam a essência, que tonificam o yin, ou que tonificam o yang dos rins, vocês vão ter que avaliar, eles fazem, sim, diferença. Eu tenho uma pacientezinha que já estava em falência ovariana, e ela tinha entrado em menopausa precoce, ela estava na fila de ovodoação, já faz alguns anos, então tinha muito pouco banco de óvulos, então ela estava esperando, sei lá, já fazia uns 6 meses que ela estava esperando o óvulo para doação. Era uma moça bem jovem, ela tinha uns 34 anos. E ela tinha um caso muito interessante, ela tinha uma hérnia umbilical que pegava exatamente VC2, VC3, VC4, e ela provavelmente, e depois dessa cirurgia que ela fez para a restituição dessa hérnia, essa moça entrou em falência. Então, alguma coisa aconteceu ali, bem a questão da energia vital dela, do rim mesmo. E daí a gente começou a fazer acupuntura e eu comecei a dar o Liu Wei. E hoje o filhinho dela só não chama Liu Wei porque o marido não quis. Porque primeiro ela voltou a menstruar. Primeiro passaram os calores, depois ela voltou a menstruar. E ela já não menstruava há algum tempo. E daí ela começou a ter ciclos regulares, e daí ela falou, mas agora o ciclo não veio. Quando agora o ciclo não veio, ela estava grávida, esperando o óvulo para doação. Não é que isso não possa acontecer sem acupuntura, mas essa paciente era muito deficiente. Então, assim, foi notório. E ela tinha também um desarranjo alimentar enorme, era uma moça que comia tudo errado, a gente foi corrigindo a alimentação. Então, precisa trabalhar nos 2 lugares. Mas essa paciente relata o uso do Liu Wei e a diferença que fez. Ela se sentia muito bem com a acupuntura, mas no momento em que ela começa a fitoterapia, ela relata o desaparecimento desses sintomas. Então, eu acho que a gente tem que ficar atento. É super complicado achar na boa fonte fornecedora de ervas. A gente tem sempre questões com a Anvisa, questões de qualidade. Então, isso é uma coisa que me angustia profundamente quando eu vou prescrever fitoterapia, que eu falo, eu já tive paciente que falou, olha, infelizmente, brinquedo chinês vem com metal pesado, eu não vou tomar fitoterápico, porque eu não sei o que tem aí dentro. Então, a gente não pode deixar de concordar que o controle de qualidade não é o melhor que se possa esperar. Mas, ainda assim, a fitoterapia ela é muito boa para restituir yin, para restituir yang, quando a gente está falando de quadros de deficiência. Muito bem. A deficiência de sangue é o que eu já falei, praticamente, eu vou passar. Muito bem. Deficiência do Qi, do baço, quadro um pouco diferente. Aqui a gente vai ter aquele quadro mais ligado às pitoses de órgãos. Acho que eu passei... Não, desculpa. É um quadro que a gente vai ver a paciente muito astênico, muito cansado, um pulso de baço deficiente, uma dieta atrapalhada, uma tendência ou à obesidade, ou uma paciente desnutrida do ponto magra demais, mas a obesidade também é uma desnutrição para a medicina chinesa. Então, de novo, a gente não pode deixar esses pacientes praticarem exercícios físicos e, no caso do baço, sempre ocupar a mente de maneira positiva. Excesso de pensamento obsessivo, repetitivo, é algo que vai estragar o baço desses pacientes.
né? A alimentação é absolutamente crucial. Não posso tratar a deficiência do Ti do baço só com a acupuntura, não dá. Tem que ver a alimentação, tem que ver se está comendo muito doce, muito leite, muito derivado, muitas coisas geladas, os horários das refeições é muito importante. Não dá para comer às 9 da noite, não dá. Tem que comer até 7, 7h30, no mais tardar até às 8. Dormir, no mais tardar até às 10. Né? Pelo estudo da arte de viver chinesa, antiga, dos livros antigos, clássicos, que fazem parte dos tratados clássicos da medicina chinesa, a hora do dormir é a hora do pôr do sol. Cada hora que a gente se afasta do pôr do sol, a gente está indo no sentido da deficiência. Falar isso para os meus pacientes, eles me matam, mas eu falo mesmo assim, só para eles terem noção que quando eles falam, não, tudo bem, eu vou parar de dormir às 2 e vou dormir à 1, não está adiantando, tem que melhorar muito mais. A gente, né, principalmente por uma questão relativa à fertilidade. Aqui já quadro de calor, o calor no sangue, que é um quadro de excesso, a gente saiu dos quadros de vazio. Então, assim, calores internos, o que é calor interno? Emoção. Tudo que emociona, emoção é movimento, mover. Então, eu vou em direção a algo. Emoção é sempre calor interno, principalmente quando exacerbado, e os calores exógenos. E o fígado produzindo calor quando desequilibrado. Esse vai dar o que acontece com o calor? Ele queima o sangue. Então, são quadros onde o paciente vai ter um pulso mais agitado, mais rápido e fino. E isso, obviamente, de novo, toda vez que eu altero o sangue, eu vou alterar a essência, o Jing, e eu vou gerar infertilidade. Então, mais uma vez, no calor do sangue, evitar, pelo amor de Deus, evitar álcool, é super importante, dormir cedo, de novo, para a gente acalmar o fígado, aquietar-se, evitar compromissos sociais muito agitados. Quando a gente vai entrando na seara do fígado, tudo que se fala é ritmo, 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 ritmo. Então, com muitos compromissos, muita agitação, muitas coisas para fazer, ou levam para calor ou levam para estagnação do fígado. E na hora que eu tenho esses dois quadros, eu altero o ciclo menstrual, eu altero toda a fisiologia do transporte do sangue e da menstruação propriamente dita. Tudo bem? Muito bem. Então, a estase de Qi, alterando Shongmai e vasoconcepção. Eu vou ter aqui uma desarmonia do baço, do triplo aquecedor, e a estase do Qi do fígado propriamente dito, levando a um acúmulo de umidade e turvacidade, e que vai, finalmente, alterar o Shongmai e o Renmai. Então, esses são os quadros de acúmulo, que a gente vai ver as obstruções tubárias, as endometrioses. A endometriose cursa, muitas vezes, com esses acúmulos de sangue e de Qi. Então, obstrui a matriz e obstrui o útero. Né? Os pacientes com estagnação do Qi do fígado, esses podem fazer exercício físico, esses devem fazer exercício físico. Também não é para exagerar, não precisa correr a maratona, porque se eu corro a maratona, eu faço deficiência de yin, eu vou estagnar de novo. Mas tem que fazer exercício regular, sim. Então, é importante a gente diferenciar os quadros. Respeitar os horários do corpo, como eu já falei, o ritmo, não consumir álcool, não guardar mágoa e rancor. E o que a gente vê? Quando a gente observa um paciente que está em tratamento de fertilização assistida, o paciente ele pode ter um quadro de deficiência, mas depois ele vai para um quadro de estagnação, porque a paciente começa a ficar frustrada, ansiosa, irritada, ou está tomando hormônio e vai alterar fígado. Então, obviamente que mesmo nos quadros de deficiência, eu vou ter que tratar a estagnação do fígado. Né? Então, assim, sempre olhar como que vai o fígado dos pacientes, porque o fígado geral de quase todo mundo vai muito mal, obrigado, por conta do nosso estilo de vida, e no caso da paciente infértil, pior por conta das frustrações, de toda a expectativa não alcançada. Então, aí a gente entra com toda essa parte emocional. O paciente, como o Dr. Pedro falou, o paciente vai ser mãe. Se ela quiser ser mãe, ela vai ser mãe. Não precisa se preocupar em relação a não ser mãe. Você tem várias formas. Ovo-doação, barriga de aluguel, você pode partir para adoção. Mas o problema é você se fixar. Eu só quero ser mãe se for da minha essência, do meu Jing, do meu óvulo. Não estou dizendo que isso não é natural, é absolutamente natural. É isso que os pacientes buscam. A gente busca olhar para o nosso filho e se reconhecer muitas vezes. Mas a maternidade ela não reside nesse lugar. A maternidade reside num outro aspecto, do cuidar, do poder doar-se para alguém. Então, se você é mãe de um filho seu, você também poderia ser mãe de um filho que não é seu, por exemplo, um filho adotivo, ou então criar esse ambiente de maternidade, de doação,
a partir de uma gravidez de ovo-doação, etc. Então, assim, tirar toda essa carga do desejo e do controle, porque daí a gente está falando de fígado também. Eu quero só se for desse jeito. E, às vezes, a vida está falando, não vai ser desse jeito, ou talvez nem vá ser. Porque eu tenho pacientes que fazem uma fertilização in vitro, são jovens e falam, não quero mais. Elas aceitam que está difícil, elas não querem. Então, assim, a gente poder orientar o paciente nesse sentido para que ele não guarde, então, todo mágoa e estresse e frustração. Bom, quadro de mucosidade e umidade muito parecido com o anterior, eu já estou acabando, faltam uns 2, 3 slides. É um quadro de acúmulo, ele também pode levar a quadros de endometriose, miomas, e a gente precisa cuidar para que não haja esse acúmulo, cuidar da alimentação, quando a gente fala de mucosidade e umidade. Muito bem. Aqui é muito parecido, estase de sangue é uma evolução do quadro de estase de Ti, e os quadros de frio no útero. Então, que o frio enquanto elemento de excesso e não de falta. O paciente pode estar exposto ao frio, pacientes que andam sempre descalços, que comem só comida gelada, ou aquela história das mulheres que trabalhavam nos campos de arroz da China, que estavam sempre com os pés frios e úmidos, e que isso podia gerar uma alteração na parte menstrual. Né? Muito bem. Lembrando que a auriculoacupuntura é interessante também, e, para terminar, eu gostaria de fazer um depoimento pessoal, que, assim, eu sou a pessoa que tem mais deficiência de yin que eu conheço, porque eu tive um quadro de glomerulonefrite difusa aguda quando eu era pequena, entrei em coma urêmico, quase morri, e depois disso já tive uma série de problemas de rim, e tem aquele quadro clássico, 5 horas da tarde eu fico muito sono, muito cansado, óbvio que eu cuido com a acupuntura, com a alimentação, etc. E se eu fosse num médico de acupuntura e perguntasse o que você acha, se eu posso ou não posso engravidar, eu tenho 41 anos, eu acho que o médico falaria, olha, vai ser muito difícil, por causa do seu pulso, por causa do seu histórico. E eu engravidei em 2 meses, eu estou com 41 anos, estou grávida agora, vou fazer 42 daqui a 3 meses. Então, assim, eu estou contando isso porque, assim, por favor, gente, não contem tudo que vocês veem no pulso para o paciente de vocês. Contem o que ele pode fazer em casa. Mas, assim, eu mesmo me diagnostiquei errado. Eu achava que ia demorar muito mais, se é que eu ia conseguir. Porque eu tenho um histórico energético que não me propicia, dentro da medicina chinesa, acreditar que eu pudesse engravidar facilmente. Então, assim, a avaliação de Jing é muito delicada, e a avaliação de energia é muito delicada. Então, às vezes, o quadro energético que vocês estão vendo na sua frente nem sempre corresponde a prognóstico na fertilidade, aliás, muitas vezes não corresponde. Então, eu já vi pacientes absolutamente deficientes que engravidaram, e já vi pacientes com pulsos maravilhosos que não engravidam, e já vi pacientes completamente neuróticos, porque não vão engravidar, que você fala, o Shen não vai ajudar, o fígado não vai ajudar, e que a pessoa, depois de 2, 3 meses está grávida, mesmo com paciente que não fala de outra coisa, que atazana o marido, que fica assim totalmente histérica mesmo com a questão da gravidez e engravida, que você fala desse jeito não vai dar. Então, assim, a gente sabe que o Shen tranquilo é algo que ajuda, a gente sabe que uma energia do rim boa é algo que ajuda, mas a gente não consegue ter esse prognóstico claro, a gente tem só um modo de atuação dentro da medicina chinesa para ajudar a equilibrar a energia dessas pacientes, para que elas possam aproveitar o máximo possível a energia vital delas e realizar o que elas estão querendo. Mas não fechem o prognóstico jamais com essas pacientes, tá bem? Muito obrigada, desculpa o atraso.